Você já se perguntou o que sua alma ouve no exato momento em que deixa seu corpo? Santa Teresa de Ávila teve uma revelação aterradora sobre isso. Ela ouviu 10 vozes que toda a alma percebe no momento da partida, e a 10ª determina sua eternidade. Santa Teresa de Ávila não era uma mística comum. Ela era doutora da Igreja, reformadora das Carmelitas e uma das almas mais tementes a Deus que a história já conheceu. Durante seus êxtases místicos, o Senhor lhe revelou profundos segredos sobre a vida eterna, segredos que ela deixou por escrito para nos alertar e preparar. Um dos mistérios mais surpreendentes que Santa Teresa compartilhou é o que a alma experimenta no exato momento da morte. Não se trata apenas de luz ou túneis, são vozes. 10 vozes específicas que toda alma, sem exceção, ouve ao cruzar o limiar da eternidade. Algumas trazem conforto, outras, terror. E a última, a 10ª, sela seu destino para sempre. Se você sente que sua alma precisa se preparar para este momento, escreva nos comentários: Jesus, prepare minha alma. Não saia antes do final, porque a revelação da 10ª voz mudará a maneira como você vive hoje. E ao longo deste vídeo, você descobrirá detalhes cruciais que sua alma precisa antes deste momento decisivo. Agora, expresse sua fé. Curta se você deseja que seu anjo da guarda o defenda nesse momento e inscreva-se se deseja que Maria interceda por você quando chegar a sua hora. Santa Teresa de Ávila escreveu algo em suas obras mais profundas que poucos se atrevem a ler com atenção. Em O Livro da Vida e as Mansões do Castelo Interior, ela descreve experiências místicas tão intensas que os teólogos de sua época as estudaram com admiração e reverência. Mas há uma revelação em particular que ela deixou quase oculta nas entrelinhas. Uma verdade tão poderosa que somente aqueles que a buscam com todo o coração a encontrarão. Durante um de seus êxtases mais profundos, o Senhor lhe mostrou o que acontece no exato momento em que a alma deixa o corpo. Não foi uma visão vaga ou simbólica. Foi uma experiência clara, detalhada e aterradora. Santa Teresa viu, ouviu e compreendeu o que toda a alma humana experimenta ao cruzar o limiar da morte. E o que mais a impressionou não foi a luz nem a escuridão, mas o som. As vozes. Naquele momento, a alma não permanece em silêncio, não flutua num vazio mudo. Pelo contrário, a alma escuta com uma clareza que jamais conheceu na vida. Ela ouve vozes vindas de dimensões que antes ignorava, vozes que a chamam, que a acusam, que a defendem, que a julgam. Santa Teresa revelou que existem 10 vozes que cada alma ouve no momento da partida. 10 vozes específicas, em uma ordem divina, que determinam o destino eterno da alma. E o mais impressionante é que essas vozes não são as mesmas para todos. Algumas almas ouvem consolo em certas vozes, outras ouvem terror nas mesmas, mas todas, absolutamente todas, ouvem as 10. Agora, antes de revelar cada uma dessas vozes, você precisa saber seus nomes. Precisa saber o que o aguarda, pois só assim poderá se preparar. Só assim poderá viver de tal forma que, quando chegar a sua hora, essas vozes não o condenem, mas sim o salvem. Ouça com atenção. Aqui estão as 10 vozes que sua alma ouvirá ao deixar seu corpo. A primeira voz é o chamado do seu anjo da guarda. Essa voz que esteve contigo desde o momento da tua concepção, que te protegeu secretamente, que chorou cada vez que pecaste, falará no momento da tua morte, mas nem todos a reconhecerão. A segunda voz é o grito daqueles que te amaram. Os teus entes queridos, aqueles que deixas para trás, as suas vozes alcançarão a tua alma, mas não poderás responder. Apenas ouvirás a sua dor. A terceira voz é a tua própria consciência revelada. Na vida, você pode ter se enganado, se justificado ou esquecido. Mas neste momento, sua consciência falará sem filtros e lhe mostrará cada ação, cada palavra, cada pensamento como realmente foi, sem mentiras.
A quarta voz é a palavra de Cristo. Jesus falará diretamente à sua alma, mas o que ele disser dependerá inteiramente de como você viveu. Suas palavras podem ser de misericórdia ou justiça. A quinta voz é o coro dos santos ou o silêncio eterno. Se sua alma estiver em graça, você ouvirá o cântico glorioso da comunhão celestial. Caso contrário, ouvirá o silêncio mais aterrador imaginável, a ausência total de Deus. A sexta voz é o eco de suas orações em vida. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada súplica que você já fez, ressoará naquele momento e se tornará sua defesa ou sua acusação. A sétima voz são as missas e orações dos vivos por você. Mesmo após a morte, as vozes daqueles que oram por sua alma chegarão até você e poderão mudar seu destino, mesmo que você já tenha falecido. A oitava voz é a acusação do inimigo. Satanás tem o direito, segundo a justiça divina, de apresentar seus pecados não confessados e o fará com cruel precisão. A nona voz é a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Se você já a invocou com fé, ela falará em sua defesa. Sua voz tem poder diante do trono de Deus e pode influenciar o resultado do seu julgamento. E a décima voz, a última, a definitiva, é o julgamento final de Deus Pai. Esta voz que nenhuma criação pode contradizer. Esta voz que determina se você entrará na alegria eterna, no fogo purificador ou no abismo sem retorno. Estas são as 10 vozes. Agora que você conhece os nomes deles, precisa compreender cada um profundamente, pois sua vida presente está escrevendo o que essas vozes dirão quando chegar a sua hora. E a primeira voz, a do seu anjo da guarda, tem um detalhe que lhe deixará sem fôlego. Desde o momento em que você foi concebido no ventre de sua mãe, Deus designou um anjo para estar ao seu lado. Isso não é uma metáfora, nem um símbolo piedoso. É uma realidade doutrinal da fé católica. Todo ser humano tem um anjo da guarda que o acompanha desde o primeiro batimento cardíaco até o último suspiro. Santa Teresa conhecia profundamente essa verdade. Em seus escritos, ela descreve como, durante vários de seus êxtases, foi capaz de ver e conversar com seu anjo da guarda. E o que ele lhe revelou no momento da morte foi algo que ela jamais esqueceu. Quando a alma deixa o corpo, a primeira voz que ouve é a do seu anjo da guarda. Ele a chama pelo nome. Não o nome que você recebeu no batismo, mas o nome que Deus lhe deu na eternidade, antes da existência do mundo. É um nome conhecido apenas pelo seu anjo e por Deus. E quando você o ouve, reconhece instantaneamente quem você realmente é. Seu anjo da guarda chama você com infinita ternura, dizendo: "Vem, minha alma, esperei por este momento desde que você recebeu o ser. Agora, devemos nos apresentar juntos diante do Senhor." Imagine a emoção desse momento. Este ser de pura luz, que silenciosamente o protegeu por toda a sua vida, que chorou cada vez que você pecou, que celebrou cada vez que você se aproximou de Deus, finalmente se revela a você em toda essa sua glória. Ele não está mais oculto, não age mais em segredo. Agora, ele está diante de você, visível, radiante, real. Mas eis o que poucos compreendem. Eis o detalhe que Santa Teresa queria que você soubesse. Nem todas as almas reconhecem seu anjo da guarda naquele momento. Sim, embora possa parecer impossível, há almas que, ao ouvirem aquela primeira voz, não a reconhecem, não sentem nenhuma familiaridade, não sentem nenhuma paz, porque ignoraram seu anjo durante toda a vida. Eles nunca falaram com ele, nunca pediram sua ajuda, nunca expressaram gratidão por sua proteção. Viviam como se estivessem sozinhos. E quando chega a hora da morte, essa voz angelical parece estranha, distante, até mesmo assustadora, porque não estão acostumados à santidade pura, porque passaram a vida inteira cercados por vozes mundanas, ruídos e distrações, e nunca aprenderam a escutar o sagrado. Santa Teresa adverte que essas almas sofrem uma terrível confusão nesse primeiro momento.
Elas se sentem desorientadas, perdidas, e essa confusão torna mais difícil para elas enfrentarem o que vem a seguir. Por outro lado, as almas que cultivaram um relacionamento com seu anjo da guarda em vida vivenciam algo completamente diferente. Quando ouvem essa primeira voz, sentem um imenso alívio, reconhecem seu fiel companheiro, sentem seu amor e se apegam a ele com confiança. Saber que você não está sozinho nesta jornada assustadora. Seu anjo da guarda não apenas o chama neste momento, mas também o informa. Ele lhe conta quantas vezes o salvou de perigos que você jamais imaginou. Ele lhe mostra as vezes em que intercedeu por você diante de Deus. Ele revela como orou por você em seus momentos de maior fragilidade. E, infelizmente, ele também aponta as vezes em que você rejeitou suas santas inspirações. Porque sim, seu anjo falou com você ao longo de sua vida, enviando-lhe bons pensamentos, inspirando-o a orar, a confessar, a perdoar, a amar. Mas muitas vezes você sufocou essa voz interior com seus próprios desejos, com seu orgulho, com sua preguiça espiritual, e agora, diante dele, você vê tudo com clareza. Você vê o quanto ele te amou, você vê o quanto ele lutou por você. E se você o ignorou, sente uma profunda tristeza, um arrependimento que dilacera a alma. Mas há esperança. Santa Teresa também ensina que, se você foi fiel, se procurou viver em graça, se invocou seu anjo, mesmo que de forma desajeitada, ele te ampara naquele momento, te toma pela mão espiritualmente e diz: não tenha medo. Estarei contigo no julgamento. Apresentarei as tuas boas obras, defenderei cada esforço sincero que fizeste para amar a Deus. E essa defesa angelical tem imenso peso perante a justiça divina, porque o teu anjo é uma testemunha perfeita. Ele esteve contigo a cada segundo. Ele conhece suas intenções mais profundas, conhece seu coração, e Deus ouve atentamente seu testemunho. Portanto, agora mesmo, enquanto você ainda está vivo, pode fortalecer esse relacionamento. Você pode falar com seu anjo da guarda todos os dias. Pode pedir a ele que o ilumine, que o proteja, que o prepare para aquele momento final. E quando chegar a sua hora, a voz dele não lhe será estranha. Será a voz de um amigo eterno que o guiará com amor. Mas há algo que seu anjo da guarda não pode lhe dizer agora. Há informações que eles não têm permissão para revelar. Eles só podem escoltá-lo, só podem protegê-lo, mas não podem mudar o que acontecerá a seguir, porque a segunda voz que você ouvirá não vem do céu, vem da terra, dos corações partidos daqueles que o amaram. E essa voz possui um poder devastador que seu anjo não pode silenciar. Há um mistério doloroso que Santa Teresa revelou com lágrimas nos olhos. Ela o vivenciou em primeira mão durante uma de suas visões mais perturbadoras, e é este. A alma, após sua partida, não perde imediatamente sua conexão com os vivos. Pelo contrário, por um breve, mas eterno instante, na percepção, a alma ouve o que acontece na terra, ouve as vozes daqueles que deixa para trás. A segunda voz que toda alma percebe é o grito de seus entes queridos. A dor de uma mãe que acaba de perder seu filho, o grito dilacerante de um marido que vê sua esposa morrer. As lágrimas silenciosas de crianças órfãs, o lamento abafado de um amigo que não pôde se despedir. Todas essas vozes atingem a alma com brutal clareza. Não são vozes distantes ou abafadas, são vozes vívidas, reais, penetrantes. A alma as ouve como se ainda estivesse no quarto ao lado de seu corpo sem vida, observando a dor que sua partida causa. E aqui está a parte mais dilacerante. A alma quer responder, mas não consegue. Quer gritar: estou bem, não chore, eu posso te ouvir. Mas sua voz já não pertence ao mundo material. Não tem mais cordas vocais, não tem mais boca, tem apenas consciência. E essa consciência está presa entre duas realidades, a que deixou para trás e a que a aguarda. Santa Teresa descreve esse momento como uma agonia espiritual.
A alma sente total impotência. Ela vê o sofrimento que causa, mas não pode aliviá-lo. Ela vê seus entes queridos quebrados, confusos, implorando por seu retorno, e não pode lhes dizer que tudo está nas mãos de Deus. Mas há algo ainda mais profundo, algo que poucos consideram. A alma não apenas ouve os gritos, como também percebe a qualidade desses gritos. Ela consegue discernir se é um grito de fé ou um grito de desespero, se é uma dor que confia em Deus ou uma dor que o rejeita. E isso faz uma enorme diferença. Quando os entes queridos choram com fé, quando rezam pela alma do falecido, quando oferecem missas, quando invocam a misericórdia divina, a alma sente uma consolação indescritível. Sente que não está sozinha. Ela sente que existe uma ponte de amor e oração que ainda a conecta à terra, e que essa ponte tem poder diante de Deus. Mas quando os entes queridos choram amargamente, revoltados contra Deus e desesperados, sem esperança, a alma sofre duplamente porque sabe que essa dor estéril não a ajuda. Pelo contrário, a mergulha ainda mais em sua própria angústia, porque a alma já compreende, naquele momento, a importância da oração, da intercessão e da fé ativa. E dói profundamente ver que aqueles que mais o amam realmente o fazem. Santa Teresa enfatiza isso. A melhor coisa que você pode fazer por um ente querido que acabou de falecer não é chorar incontrolavelmente, mas ajoelhar-se e rezar. Ofereça o Santo Rosário, peça uma missa por sua alma, invoque a misericórdia de Cristo, porque essas ações alcançam a alma como água fresca no deserto. Elas lhe dão esperança. Elas te dão forças para enfrentar o que está por vir. Mas também existe o outro lado, o lado sombrio dessa segunda voz. Há almas que, no momento da partida, ouvem algo pior do que gritos de amor. Elas ouvem indiferença, ouvem o silêncio daqueles para quem elas realmente não importavam. Elas ouvem conversas frias sobre heranças, sobre papelada, sobre quem fica com o quê. E esse som é como uma facada na alma, porque nesse momento, a alma compreende com clareza cristalina quem realmente a amou e quem apenas fingia. E esse conhecimento, embora doloroso, também é purificador, porque não há mais espaço para ilusões nem máscaras. Tudo é a verdade nua e crua. Santa Teresa também alerta para outro tipo de voz que algumas almas ouvem, a voz daqueles que os amaldiçoam. Sim, existem pessoas que, quando alguém morre, em vez de orarem por sua alma, amaldiçoam-na. Desejam-lhe o inferno, repreendem-na por seus pecados com ódio, e essas palavras ferem a alma como flechas envenenadas. Mas eis a consolação: essas maldições não têm poder se a alma estiver arrependida. Se, em seus momentos finais, a alma se voltar para Deus com sinceridade, essas vozes de ódio simplesmente ecoarão. Não penetrarão, porque a misericórdia divina é mais forte do que qualquer maldição humana. E então, em meio a esse turbilhão de vozes humanas, gritos, orações, silêncios e maldições, a alma começa a sentir algo mais, algo que vem de dentro, algo inevitável. Esta é a terceira voz, e é a mais aterradora de todas porque não vem de fora, vem de dentro da própria alma. É a sua própria consciência, finalmente liberta de todo engano, revelando-se em toda a sua crueza. E o que esta voz diz pode salvá-lo ou condená-lo. Porque nesse momento, a alma se julga com a verdade absoluta de Deus. Há um momento na morte que nenhum ser humano pode evitar. Um momento que não depende da sua fé, da sua cultura, da sua educação ou da sua filosofia. É um momento universal, inscrito na própria natureza da alma, e Santa Teresa o descreve como o momento mais terrível e purificador que existe. Este é o momento em que a sua própria consciência fala sem filtros. Na vida, temos uma incrível capacidade de nos enganarmos. Justificamos os nossos pecados, minimizamos as nossas falhas, convenientemente esquecemos o que nos incomoda. Construímos narrativas onde somos as vítimas, onde as nossas ações têm sempre razões válidas,
onde os nossos erros são compreensíveis, vivemos numa névoa de auto-engano que nos permite dormir em paz à noite. Mas, no momento da morte, essa névoa se dissipa completa e repentinamente, sem transição, e o que resta é a verdade nua e crua. Santa Teresa descreve esse momento com palavras que nos chocam. Ela diz que a alma vê toda a sua vida num único instante, não como uma vaga lembrança, mas como uma realidade viva, presente e completa. Ela vê cada ação que realizou, cada palavra que proferiu, cada pensamento que teve, e vê tudo à luz de Deus, sem sombras, sem desculpas, sem mentiras. É a isso que a Igreja chama de juízo particular. Mas não é Deus quem o acusa em primeiro lugar, é você mesmo. Sua própria consciência, iluminada pela verdade divina, torna-se seu primeiro juiz. E aquela voz interior que você conseguia silenciar na vida com distrações, ruídos, entretenimento, trabalho, qualquer coisa, agora fala com uma clareza ensurdecedora e você não pode desligá-la, não pode escapar dela, porque essa voz é você. É a sua alma que contempla o espelho perfeito da verdade de Deus. O que diz essa voz? O que ela revela? Primeiro, ela mostra todas as vezes em que você conheceu o bem e escolheu o mal. Todas as vezes em que sua consciência o advertiu, implorou para que você não pecasse e você a ignorou. Cada uma dessas vezes retorna agora com brutal clareza. Você consegue se lembrar daquela vez em que mentiu, mesmo sabendo que era mentira? Consegue se lembrar do exato momento em que decidiu trair? Consegue se lembrar da vez em que poderia ter ajudado e desviou o olhar? Consegue se lembrar das vezes em que usou os outros para benefício próprio? Consegue se lembrar das palavras cruéis que disse para ferir? Consegue se lembrar dos pensamentos impuros que alimentou com prazer? E você não vê apenas suas ações, você também vê as consequências delas. Você vê o mal que causou, a dor que semeou, como seu pecado se multiplicou, como afetou os outros, como gerou uma cadeia de sofrimento que você talvez nunca tenha imaginado. Santa Teresa explica que esse conhecimento é como um fogo que queima a alma. Não é um fogo físico, mas é 1000 vezes mais doloroso, porque é o fogo da verdade consumindo a mentira que você viveu. Mas há mais. Sua consciência também lhe mostra todas as graças que Deus lhe concedeu e que você desperdiçou. Cada inspiração do Espírito Santo que você rejeitou, cada sacramento que você recebeu sem fé, cada oportunidade de conversão que você perdeu, cada momento em que Deus o chamou e você respondeu com indiferença. Você percebe quantas vezes Deus bateu à porta do seu coração e você não a abriu? Quantas vezes Ele lhe enviou sinais, pessoas e circunstâncias para trazê-lo de volta para Ele, e você teimosamente continuou em seu caminho? E a dor dessa constatação é imensa, porque você percebe que poderia ter sido um santo, que tinha tudo o que precisava, que Deus lhe deu graça suficiente para alcançar o céu, mas você a desperdiçou. Agora, eis o que poucos compreendem. Eis o detalhe que Santa Teresa quer que você entenda hoje, enquanto ainda está vivo. Este juízo de consciência não é o mesmo para todos. Não tem a mesma intensidade. Não produz o mesmo resultado. Depende inteiramente de como você viveu. Se você viveu examinando sua consciência todos os dias, se confessou-se frequentemente, se arrependeu sinceramente de seus pecados em vida, então este momento, embora doloroso, não será devastador. Você pode se lembrar de que já se julgou antes. Você encarou seus pecados, pediu perdão, reconciliou-se com Deus e quando sua consciência falar, dirá: sim, pequei, mas me arrependi. Busquei misericórdia, tentei mudar. Não fui perfeito, mas fui sincero. E essa sinceridade tem valor infinito diante de Deus. Mas se você viveu sem jamais examinar sua consciência, se nunca se confessou ou o fez sem verdadeiro arrependimento, se enterrou seus pecados sob camadas e camadas de negação, então esse momento será uma explosão de verdade insuportável, porque de repente,
você verá tudo o que evitou ver por décadas. O choque dessa revelação pode ser tão grande que a alma sente como se estivesse se desintegrando. Santa Teresa adverte que algumas almas, nesse momento, desejam deixar de existir. Prefeririam a aniquilação total a continuar confrontando a verdade sobre quem são. Mas a aniquilação não é possível. A alma é imortal e deve enfrentar as consequências de suas decisões. No entanto, e isso é crucial, Santa Teresa também ensina que, mesmo nesse momento de verdade suprema, a misericórdia de Deus pode intervir se a alma, ao se ver refletida, reagir com genuíno arrependimento. Se clamar do fundo da alma, meu Deus, perdoa-me, arrependo-me de todo o coração. Essa contrição perfeita pode mudar o seu destino, porque Deus não busca condenar, Deus busca salvar. E até o último instante, a sua misericórdia está disponível àqueles que a buscam sinceramente. Mas a terceira voz, a sua consciência revelada, é apenas o começo do julgamento. Porque depois de você se julgar, algo ainda maior vem, algo que Santa Teresa descreveu com tremor em seus escritos. As palavras de Cristo estão chegando, e o que ele lhe dirá dependerá inteiramente do que sua consciência acabou de revelar. Suas palavras podem ser de amor infinito ou de justiça implacável, e ninguém, absolutamente ninguém, pode prever com certeza o que ouvirá até que esse momento chegue. Porque a quarta voz é aquela que Santa Teresa mais temeu ao longo de sua vida espiritual. Santa Teresa de Ávila teve o extraordinário privilégio de ouvir a voz de Cristo em diversas ocasiões durante sua vida. Não era uma voz audível aos ouvidos humanos, mas uma voz interior mais clara, mais real e mais penetrante do que qualquer som terreno. Ela descreveu essa voz como um fogo suave que inflama a alma, como uma luz que ilumina cada recanto do seu ser, mas também teve visões do que Cristo diz às almas no momento do juízo final. E o que ela viu a encheu de uma reverência profunda que nunca a abandonou até a sua morte. Depois que sua consciência revelar toda a verdade sobre sua vida, depois que você se enxergar sem máscaras ou desculpas, chega o momento mais decisivo de toda a sua existência. Cristo fala, e suas palavras não são opiniões, nem sugestões, são a realidade absoluta, a palavra criadora que dá ou tira a vida eterna. Jesus é o juiz, não porque seja cruel, mas porque ele é a própria verdade, e a verdade deve julgar. Ele não pode agir de outra forma. Ele não pode chamar o mal de bem, nem o bem de mal. Seu julgamento é perfeitamente justo, porque ele é perfeitamente santo. Mas eis o mistério que Santa Teresa quer que você compreenda. As palavras que Cristo profere naquele momento não são as mesmas para todas as almas. Elas variam radicalmente de acordo com a vida que você levou. Para algumas almas, suas palavras são como mel que cura todas as feridas. Para outras, são como uma espada que corta até o âmago do seu ser. Comecemos pelas almas que viveram na graça, aquelas que, apesar de suas imperfeições, buscaram sinceramente amar a Deus e ao próximo. Aquelas que caíram, mas se levantaram. Aquelas que pecaram, mas se arrependeram. Aqueles que lutaram humildemente contra suas fraquezas. A essas almas, Cristo dirige palavras que Santa Teresa ouviu em suas visões. Palavras que ela transcreveu, tremendo de emoção. Vinde, benditos de meu Pai, recebestes como herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu estava com fome e vós me destes de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Estas são as palavras do Evangelho, mas ouvi-las diretamente dos lábios de Cristo naquele momento tem um poder transformador inimaginável. A alma sente uma alegria tão grande que nenhuma linguagem humana consegue descrevê-la. É a alegria de ser reconhecido por Deus, de ser amado por Ele, de ser acolhido em sua morada eterna. Cristo também diz à alma: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei.
Entre no gozo do seu Senhor. E quando a alma ouve essas palavras, toda a sua luta terrena ganha sentido. Todos os sacrifícios que fez, todas as tentações que resistiu, todos os momentos de oração que suportou, tudo agora tem uma recompensa infinita. E a alma compreende que valeu a pena, que todo esforço para ser santo, por menor que seja, tem valor eterno diante de Deus. Mas Cristo não se limita a palavras genéricas. Ele personaliza seu julgamento. Ele relembra à alma momentos específicos. Ele diz: lembra daquela vez em que você perdoou quando queria vingança? Eu estava lá. Você estava me perdoando? Você se lembra de quando visitou aquele homem doente? Você estava me visitando? Você se lembra de quando compartilhou seu pão com o pobre? Você estava me alimentando? E a alma, ao ouvir isso, descobre com espanto que Cristo estava presente em cada ato de amor autêntico, que nunca estava sozinha, que cada vez que amava verdadeiramente, amava o próprio Deus. Santa Teresa explica que essa revelação é tão bela que a alma deseja tê-la conhecido antes, para que pudesse ter amado ainda mais, servido com maior generosidade. Mas ela também compreende que a fé consiste precisamente nisto: amar sem ver, servir sem recompensa imediata, confiar quando tudo parece sombrio. Agora, Cristo também aponta as imperfeições da alma, porque até mesmo as almas justas têm máculas, pecados veniais, apegos desordenados, áreas que precisam de purificação. E então, Cristo diz algo que Santa Teresa descreve com precisão: vocês ainda precisam ser purificados antes de entrarem na minha glória. Vocês irão para o lugar da purificação, onde o fogo do meu amor consumirá tudo o que é impuro dentro de vocês. Mas não tenha medo. É temporário. E eu esperarei por você no fim. Essas palavras, embora impliquem sofrimento, também trazem imenso conforto, porque a alma sabe que seu destino final é o céu, que o purgatório não é um castigo, mas um remédio, que Deus a ama tanto que não permitirá que ela entre em sua presença impura, porque a própria impureza lhe causaria dor. E a alma aceita de bom grado essa purificação, porque agora compreende o amor de Deus. Compreende que tudo o que Ele permite é para o seu bem eterno. Mas existem outras almas. Almas que viveram de costas para Deus, que rejeitaram a sua graça, que amaram o pecado mais do que a virtude, que nunca se arrependeram verdadeiramente. E a essas almas Cristo também fala, mas as suas palavras são completamente diferentes. Santa Teresa teve uma visão do que Cristo disse às almas impenitentes e o registrou com tristeza e lágrimas. Estas são as palavras mais terríveis do Evangelho: afastem-se de mim e vão para o fogo eterno, preparado para ele e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram. Ao ouvir essas palavras, a alma sente um terror absoluto, pois compreende que são definitivas, que não há apelação, que rejeitou a misericórdia em vida e que agora só resta a justiça. Mas Cristo não para por aí. Ele também lembra à alma seus pecados específicos. Ele diz: eu te chamei e tu não me respondeste. Eu te dei oportunidades e tu as desprezaste. Eu te enviei guias e tu os rejeitaste. Eu te dei tempo para se arrepender e você o usou para pecar ainda mais. E cada palavra de Cristo é como um martelo que atinge a alma. Não porque Cristo seja sádico, mas porque a verdade dói quando você a rejeitou a vida inteira. É como uma luz ofuscante para alguém que viveu nas trevas. Santa Teresa insiste que essas palavras de condenação não são arbitrárias, não são o capricho de um Deus vingativo, são a confirmação da escolha que a alma fez livremente em vida. Pois o inferno não é um lugar para onde Deus envia as almas, é o lugar que as almas escolhem quando rejeitam definitivamente o amor de Deus. E Cristo, com infinita dor, respeita essa escolha, porque Deus não força ninguém a amá-lo. Amor forçado não é amor,
E se uma alma, até o fim, preferir existir sem Deus, Ele permite que ela tenha o que escolheu. Mas isso significa separação eterna, perder para sempre a fonte de toda a felicidade. As palavras de Cristo, portanto, não criam o seu destino. Elas apenas o declaram, apenas confirmam o que a sua vida já decidiu. Mas há algo mais, algo que poucos consideram. Depois que Cristo fala, a alma não permanece em silêncio. A alma ouve uma quinta voz. E essa voz muda tudo de acordo com o seu estado, porque é a diferença entre o céu e o inferno. É o coro glorioso dos santos, ou o silêncio mais aterrador que existe. E imediatamente depois, surge a sexta voz, aquela que poucos compreendem, a chave para todo este mistério. Após Cristo pronunciar a sua sentença, algo extraordinário acontece. A alma não fica num vazio neutro. Imediatamente, de acordo com as palavras que Cristo acaba de proferir, a alma experimenta uma de duas realidades completamente opostas. E Santa Teresa descreve-as com um contraste tão dramático que é impossível não estremecer. Se Cristo te acolheu, se te chamou de bem-aventurado por seu Pai, se te declarou herdeiro do reino, então tua alma ouve a quinta voz, e essa voz é o coro dos santos. Imagine por um instante, imagine que, após o julgamento de Cristo, você começa a ouvir um cântico. Não é um cântico humano, não é música terrena, é uma harmonia celestial tão perfeita, tão bela, tão sublime que nenhum compositor na história do mundo jamais conseguiu sequer se aproximar dela. É o cântico de milhões de almas glorificadas, de anjos e arcanjos, de querubins e serafins, de todos os santos que alcançaram a visão beatífica, todos cantando uma única palavra em uníssono: Aleluia, aleluia, aleluia. Mas este não é um aleluia repetitivo e monótono. Cada voz tem sua própria nuance única. Cada santo traz sua experiência particular da misericórdia de Deus. Os mártires cantam com a força daqueles que venceram o sofrimento. As virgens cantam com a pureza daqueles que guardaram seus corações para Deus. Os confessores cantam com a sabedoria daqueles que guiaram almas. Os penitentes cantam com a gratidão daqueles que foram perdoados, e todas essas vozes se entrelaçam numa sinfonia perfeita que louva a Deus sem cessar. Santa Teresa descreve esse momento como o início da alegria eterna, porque quando a alma ouve esse coro, sabe que chegou ao lar, sabe que finalmente está onde sempre deveria estar, sabe que a luta terminou e a vitória é definitiva, mas há mais. O coro não apenas canta, ele também te chama dizendo: Bem-vinda, irmã, bem-vindo, irmão, estávamos esperando por sua chegada, rezamos por vocês, intercedemos por vocês, e agora vocês estão aqui conosco para sempre. E entre essas vozes, você reconhece algumas. Você reconhece a voz de sua avó que morreu em paz. Você reconhece a voz daquele santo a quem você tanto rezou durante sua vida. Você reconhece as vozes de pessoas que jamais imaginaria no céu, mas que se arrependeram sinceramente antes de morrer. E a alegria desse reencontro é indescritível, porque agora você pode falar com elas, abraçá-las espiritualmente, compartilhar a eternidade com elas, e nunca mais haverá separação. Santa Teresa explica que esse coro tem um efeito curativo na alma, porque mesmo as almas justas chegam com feridas, com cicatrizes da vida terrena, com memórias dolorosas, mas quando ouvem o coro celestial, todas essas feridas começam a cicatrizar. Para curar, toda dor se transforma em louvor. Todo sofrimento adquire significado, e a alma compreende que cada lágrima derramada na terra foi contada por Deus, que cada cruz que carregou agora carrega o peso da glória eterna, que nada foi em vão. Mas se a alma ouve esse coro, significa que está destinada ao céu. Ela pode ter que passar pelo purgatório primeiro, mas seu destino final é a glória. E essa certeza lhe dá a força para suportar qualquer purificação necessária. Contudo, nem todas as almas ouvem o coro, e é aqui que começa a parte mais aterradora dessa revelação.
Se Cristo te rejeitou, se te disse, afasta-te de mim, se te declarou isso, então não ouves coro, não ouves cântico, não ouves voz angelical, ouves silêncio. Mas este não é um silêncio comum, não é a ausência temporária de som, é o silêncio eterno, é a ausência absoluta de Deus. Santa Teresa descreve este silêncio como o maior tormento do inferno, maior que o fogo, maior que as trevas, maior que qualquer dor física imaginável, porque a alma foi criada para Deus, foi concebida para ouvir a sua voz, sentir a sua presença, viver em comunhão com Ele. E quando essa comunhão se perde, a alma experimenta um vazio tão profundo que a despedaça por dentro. É como se o coração fosse arrancado, mas a pessoa continuasse viva. Como se o ar lhe fosse tirado, mas a pessoa não pudesse morrer. É como se você fosse mergulhado na escuridão absoluta, sabendo que jamais verá a luz novamente. O silêncio de Deus é a morte da alma sem a libertação de deixar de existir. E o pior é que a alma sabe o que perde, porque, no momento do julgamento, vislumbrou o que poderia ter sido. Renunciou à glória que rejeitou. Ouviu por um instante fugaz o eco do coro celestial e agora sabe que jamais o ouvirá novamente. Santa Teresa diz que as almas condenadas clamam nesse silêncio. Eles clamam por uma segunda chance. Clamam por misericórdia, clamam por Deus. Mas seus clamores não chegam a lugar nenhum, porque fecharam os ouvidos para Deus em vida, e agora Deus fechou os seus. Não por crueldade, mas por justiça, porque o tempo da misericórdia acabou. E nesse silêncio, a alma ouve também algo mais, algo que não vem do céu, mas do abismo. Ouve o ranger de dentes de outras almas condenadas. Ouve seus gemidos eternos. Ouve suas reprovações mútuas. Ouve seu desespero sem fim. Mas nenhuma dessas vozes traz consolo. Pelo contrário, cada uma aumenta o tormento, porque no inferno não há amor, nem compaixão, nem solidariedade. Há apenas ódio, egoísmo e desespero compartilhado. Santa Teresa adverte que esse contraste entre o coro celestial e o silêncio infernal deve ser profundamente meditado por cada pessoa viva, pois a sua vida presente determina qual dessas duas experiências será a sua. Cada decisão que você toma, cada ação que você realiza, cada palavra que você profere, o aproxima de um destino ou de outro. E você não pode ser neutro, não pode permanecer no meio. Ou você caminha em direção ao coro ou em direção ao silêncio. Não há uma terceira opção, mas aqui está a esperança. Enquanto você estiver vivo, ainda poderá mudar de direção, ainda poderá se arrepender, ainda poderá buscar misericórdia. E Deus, em sua infinita bondade, o aguarda de braços abertos. No entanto, há algo que pouquíssimas pessoas entendem sobre essas 5 vozes. Há um detalhe que Santa Teresa considera a chave para todo esse mistério, e tem a ver com a 6ª voz, porque essa 6ª voz é a que poucos entendem, a que muda tudo, a que pode inclinar a balança do seu julgamento, mesmo quando tudo parece perdido, e é o eco das suas orações em vida. Eis o segredo que Santa Teresa considerava um dos mais importantes de todos os seus ensinamentos espirituais. Um segredo que poucos compreendem, sobre o qual poucos meditam, mas que possui um poder extraordinário no momento do julgamento. Cada oração que você proferiu em sua vida não desaparece, não se dissipa no ar, não se perde no esquecimento. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada terço, cada súplica sincera fica registrada na eternidade. E no momento da sua morte, todas essas orações retornam a você como um eco glorioso. Santa Teresa explica isso assim: as orações são como sementes que você planta no campo da eternidade. Você pode não ver seus frutos imediatamente. Pode rezar por anos sem sentir nada de especial. Pode parecer que suas palavras não estão surtindo efeito. Mas, ao cruzar o limiar da morte, você descobre que cada semente germinou, cada oração cresceu,
Cada súplica se tornou um tesouro acumulado no céu. E, no momento do julgamento, todas essas orações falam por você. Elas se tornam sua defesa, a prova da sua fé, o testemunho de que, mesmo sendo imperfeito, mesmo pecando, mesmo falhando, você nunca deixou de buscar a Deus. Imagine a cena. Você está diante de Cristo. Sua consciência acaba de revelar todos os seus pecados. O inimigo está pronto para acusá-lo. E então, de repente, um murmúrio começa. É o eco de todas as suas orações, e esse murmúrio cresce até se tornar um clamor que preenche todo o espaço espiritual. Senhor, tende piedade de mim, pecador. Essa oração, que você repetiu centenas de vezes, agora ressoa com força. Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Essas palavras da Ave Maria, que você rezava mesmo quando não sentia devoção, agora se materializam como uma súplica régia diante do trono de Deus. Santa Teresa explica que Deus escuta essas orações com atenção especial porque elas demonstram que a alma, apesar de suas fraquezas, nunca perdeu completamente a fé, que sempre houve uma faísca de esperança, que sempre houve um desejo, por mais tênue que fosse, de retornar a Deus. E essa faísca importa. Essa faísca tem valor infinito, porque Deus não despreza o coração contrito e humilde. Mas há mais. Não apenas suas orações pessoais ressoam, mas também as orações que você oferece por outros. Cada vez que você ora por alguém que está doente, falecido, um pecador ou um inimigo, essas orações retornam a você multiplicadas. Porque no céu existe uma economia de graça. O que você dá, você recebe. O que você semeia, você colhe. E se você foi generoso em orar pelos outros, essa generosidade agora se torna misericórdia para você. Santa Teresa conta que, em uma de suas visões, viu uma alma que parecia destinada ao purgatório por muito tempo ser libertada quase instantaneamente. E quando ela perguntou por quê, o Senhor respondeu: porque aquela alma orou incansavelmente pelas almas do purgatório durante sua vida, e agora todas aquelas almas que ela ajudou estão orando por ela, e a intercessão delas está encurtando sua purificação. Esta é a lei da reciprocidade divina. Você não reza em vão, você não dá sem receber. Todo ato de amor, mesmo o menor, tem consequências eternas. Mas há também o outro lado, aquele que ninguém quer considerar, mas que existe. Se durante sua vida você nunca rezou, se considerou a oração uma perda de tempo, se viveu como se Deus não existisse, então, no momento do julgamento, não haverá eco, apenas silêncio. E esse silêncio é uma acusação terrível, porque mostra que você nunca buscou a Deus, que nunca se importou com a eternidade, que viveu apenas para si mesmo, e sem orações para se defender, a alma se encontra nua diante da justiça divina, sem nada para atenuar seus pecados, nada para demonstrar sincero arrependimento. Santa Teresa insiste: ore agora. Reze mesmo que não tenha vontade, reze mesmo que pareça entediante, reze mesmo que não veja resultados imediatos, porque cada oração é um investimento na sua eternidade. Cada terço é uma armadura espiritual. Cada súplica é um argumento a seu favor no juízo final. E não reze apenas por si mesmo, reze pelos outros. Reze pelos que já partiram, reze pelos pecadores, reze pelos seus inimigos. Porque toda essa oração generosa se transformará em graça que retornará a você quando você mais precisar. Há mais um detalhe que Santa Teresa revela. As orações que têm maior peso no julgamento não são necessariamente as mais longas ou as mais elaboradas. São as mais sinceras. Essas são as orações que brotam do coração em momentos de dor, necessidade e genuína humildade. Aquela oração que você ofereceu em meio às lágrimas quando perdeu um ente querido. Aquele apelo desesperado que você proferiu quando pensou que tudo estava perdido. Aquele momento em que você se ajoelhou com o coração partido e simplesmente disse: meu Deus, ajude-me.
Essas orações têm um poder especial porque foram genuínas, e Deus valoriza a autenticidade mais do que a perfeição formal. Assim, a sexta voz, o eco de suas orações, pode ser a sua salvação, pode fazer a diferença entre a danação e a misericórdia. Pode inclinar a balança quando tudo parece perdido, mas não é a única voz que pode salvá-lo após a morte, pois existe uma sétima voz, e essa voz vem daqueles que você deixou na terra, dos vivos que oram por você, e seu poder é tão grande que pode mudar seu destino mesmo depois da sua morte. Pode te resgatar do purgatório, pode abreviar sua purificação, pode te mostrar que o amor não termina com a morte. Existe um poder na Terra que transcende a morte, um poder que pode alcançar dimensões espirituais e mudar o destino das almas dos falecidos. E Santa Teresa vivenciou isso pessoalmente em suas visões mais profundas. É o poder da oração dos vivos pelos mortos. Quando você morre, não se desliga completamente do mundo terreno. Existe um vínculo místico, uma conexão espiritual entre os vivos e os mortos, que a Igreja chama de comunhão dos santos. E por meio desse vínculo, as orações daqueles que ainda vivem podem chegar até você com poder sobrenatural. A sétima voz que a alma ouve é precisamente essa: as vozes dos vivos que oram por ela. Santa Teresa descreve esse fenômeno com palavras comoventes. Ela diz que quando uma alma está no purgatório passando pela purificação necessária para entrar no céu, cada oração feita por ela na terra a alcança como água fresca no deserto, como uma brisa suave em meio ao fogo, como uma luz tênue na escuridão. A alma sente essas orações, as percebe, as reconhece e experimenta um alívio indescritível. Imagine que você está passando pelo processo mais doloroso da sua vida, uma dor espiritual tão intensa que não tem comparação com nada na Terra. Você está pagando por cada pecado grave que deixou de expiar em vida. Você está sendo purificado de todo apego desordenado e, de repente, sente um carinho espiritual, uma presença amorosa e compreende que alguém na Terra está orando por você. Esse conhecimento não apenas alivia sua dor, como também lhe dá esperança. Isso nos lembra que não fomos esquecidos, que alguém nos ama o suficiente para investir tempo em nossa salvação eterna. Mas nem todas as orações têm o mesmo poder. Santa Teresa é muito clara sobre isso. A oração mais poderosa que podemos oferecer pelos falecidos é o santo sacrifício da missa. Quando um sacerdote celebra uma missa pela sua alma, algo extraordinário acontece. O próprio Cristo torna-se presente no altar. Seu sacrifício na cruz se faz presente de forma incruenta, e esse sacrifício infinito é oferecido a Deus Pai especificamente para a sua purificação. Santa Teresa teve uma visão de como as almas do purgatório eram instantaneamente libertadas pelo poder de uma única missa. Ela viu o fogo purificador se extinguir subitamente. Ela viu as correntes espirituais se romperem. Ela viu essas almas ascenderem gloriosamente ao céu, cheias de gratidão àqueles que haviam pedido essa missa por elas. E ela ouviu essas almas dizerem: Bendito seja aquele que ofereceu o santo sacrifício por mim. Essa pessoa me salvou de séculos de purificação. Essa pessoa me deu a liberdade eterna. Porque uma única missa vale mais do que 1000 orações comuns. Não porque as orações comuns sejam inúteis, mas porque a missa é a oração do próprio Cristo e nada a supera. Depois da missa, a segunda oração mais poderosa pelos falecidos é o Santo Rosário. Cada Ave Maria, rezada por uma alma que sofre, traz consolo. Cada mistério meditado com a intenção de intercessão concede graças especiais àquela alma. Santa Teresa explica que a Virgem Maria tem uma ternura especial pelas almas do purgatório, porque estas já estão salvas, não podem mais ser condenadas, precisam apenas ser purificadas. E Maria, como Mãe da Misericórdia, intercede constantemente por elas junto a seu Filho. Quando você reza o terço por uma pessoa falecida,
Maria acolhe essas orações e as apresenta pessoalmente a Jesus. E Jesus não pode negar nada à sua mãe. É por isso que o terço pelos mortos é tão eficaz. Existem também outras maneiras de ajudar as almas: esmolas oferecidas em seu nome, jejum pelo seu descanso eterno e obras de misericórdia realizadas em sua memória. Tudo isso tem um valor sobrenatural. Santa Teresa conta a história de uma mulher que, após a morte do marido, vendeu suas joias e usou o dinheiro para mandar celebrar 30 missas pela alma dele. Essa mulher teve uma visão na qual o marido a agradecia, chorando, dizendo que aquelas missas o haviam libertado do purgatório e que agora ele estava no céu rezando por ela. Esse testemunho não é único. A história da Igreja está repleta de histórias semelhantes, porque Deus quer que entendamos algo fundamental. A morte não rompe os laços do amor. Pelo contrário, ela os purifica e nos dá a oportunidade de continuar amando aqueles que faleceram de uma maneira ainda mais profunda, garantindo sua salvação eterna. Mas há algo que causa profundo sofrimento às almas no purgatório, e Santa Teresa percebeu isso claramente. Há almas que sofrem durante séculos de purificação, não porque seus pecados sejam tão graves, mas porque ninguém na terra reza por elas. Foram esquecidas. Suas famílias seguiram em frente com suas vidas. Ninguém pede missas por elas. Ninguém reza o terço em sua memória. Ninguém oferece esmolas pelo seu repouso. E essas almas suportam um abandono doloroso que aumenta o seu sofrimento. É por isso que Santa Teresa suplicava constantemente: rezem pelos mortos, não se esqueçam deles, especialmente daqueles que não têm ninguém que reze por eles, porque a sua oração pode fazer a diferença entre uma alma permanecer no fogo purificador durante séculos ou ser libertada amanhã. E eis a promessa: tudo o que fizeres pelas almas do purgatório, elas te retribuirão multiplicado quando alcançarem o céu, pois se tornarão teus poderosos intercessores. Elas orarão por ti com eterna gratidão. Elas te defenderão em teu próprio julgamento. É um investimento espiritual com retornos infinitos. Mas agora, precisamos falar de algo mais sombrio, algo aterrador, pois nem todas as vozes que a alma ouve são de amor e misericórdia. Há uma oitava voz, e essa voz não vem do céu nem da terra, mas do abismo. É a voz do acusador. É a voz do inimigo, apresentando cada pecado não confessado com cruel precisão. E seu objetivo é um só: arrastar você consigo para a danação eterna. Santa Teresa de Ávila teve encontros diretos com o demônio em inúmeras ocasiões ao longo de sua vida. Não se tratavam de experiências simbólicas ou psicológicas, eram confrontos reais com forças espirituais malignas, e desses encontros, ela aprendeu algo terrível. O inimigo tem direitos legais no dia do julgamento. Direitos que Deus, em sua perfeita justiça, deve respeitar. Quando sua alma comparece perante Cristo para julgamento, você não está sozinho diante dele. Outros estão presentes. Seu anjo da guarda está à sua direita como seu advogado, mas à sua esquerda está o acusador, o adversário. Satanás, ou um de seus demônios, está lá para apresentar a acusação contra você. E a oitava voz que você ouve é precisamente essa: a acusação do inimigo. Essa voz é diferente de todas as outras. Não tem compaixão, nem amor, nem misericórdia. É uma voz fria, calculista, implacável. É a voz daquele que te odiou desde o momento da tua concepção, daquele que trabalhou incansavelmente durante toda a tua vida para te arrastar para o inferno. E agora, neste momento decisivo, apresenta o seu argumento final. O diabo tem memória perfeita. Ele se lembra de cada pecado que você cometeu, de cada pensamento impuro que você teve, de cada palavra cruel que você proferiu, de cada má ação que você praticou e, acima de tudo, se lembra de cada pecado mortal que você não confessou antes de morrer, porque é aí que reside o seu poder, a sua arma mais letal.
Santa Teresa explica que o demônio não pode acusá-lo de pecados que foram confessados sacramentalmente. Esses pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. Eles não existem mais no registro divino e o inimigo sabe disso. É por isso que ele se concentra exclusivamente em pecados mortais não confessados, e quando os apresenta, faz isso com uma precisão aterradora. O inimigo diz diante de Cristo: "Esta alma me pertence. Ela cometeu adultério e nunca o confessou. Ela fez um aborto e nunca pediu perdão. Roubou, mentiu, caluniou e morreu impenitente. Segundo a sua própria lei, segundo a sua própria justiça, esta alma merece o fogo eterno, e eu reivindico o meu direito a ele." Imagine o terror daquele momento. Ouvir os seus pecados mais sombrios, aqueles que você escondeu até de si mesma, expostos com total clareza, sem desculpas, sem amenizações, apenas a verdade nua e crua. E o pior é que o diabo não mente, não exagera, não inventa coisas porque não precisa. A verdade dos seus pecados não confessados basta para condená-lo. Santa Teresa viu em uma visão como almas que pareciam boas, que iam à missa, que rezavam, que praticavam obras de caridade, eram reivindicadas pelo diabo naquele exato momento, porque tinham um pecado mortal oculto, um pecado do qual nunca se arrependeram, um pecado que carregaram até a morte. E esse único pecado foi suficiente para que o inimigo tivesse poder sobre elas. Mas o diabo não acusa apenas pecados, mas também hipocrisia. Ele diz: "Esta alma orou com a boca, mas seu coração estava cheio de ódio. Esta alma comungou em pecado mortal, profanando o corpo de Cristo. Esta alma confessou-se sem verdadeiro arrependimento, mentindo para o sacerdote e para Deus. E toda acusação é como uma lança que transpassa a alma, porque é verdadeira. E a verdade, quando se refere ao mal que você praticou, dói mais do que qualquer tortura física." Santa Teresa também alerta para outro tipo de acusação feita pelo demônio: as tentações que você aceitou de livre e espontânea vontade. Ele diz: "Tentei esta alma dessa maneira, mas ela cooperou livremente. Sugeri o pecado, mas ela o cometeu de livre e espontânea vontade. Abri a porta, mas ela passou correndo por ela." E essa colaboração voluntária com o mal é o que te condena? Não a tentação em si, mas a sua reação a ela. O inimigo também apresenta as graças que você desperdiçou. Ele diz: "Deus deu a esta alma uma única chance de conversão. Enviou-lhe doenças como advertência. Enviou-lhe pessoas santas como guia. Enviou-lhe sofrimento como purificação, mas ela rejeitou tudo, endureceu o coração e agora vem buscar misericórdia quando nunca a desejou em vida." E cada palavra do acusador é como um martelo golpeando a alma, porque tudo é verdade. Tudo aconteceu exatamente como ele descreve, mas eis o que você precisa entender. Eis o que Santa Teresa quer que você saiba com urgência. A acusação do inimigo só tem poder se for verdadeira. Se você confessou seus pecados mortais em vida, se arrependeu sinceramente, se buscou a reconciliação com Deus, então o diabo não tem nada a apresentar contra você. Ele pode gritar, pode insistir, pode buscar qualquer argumento, mas Cristo dirá: "Afaste-se. Esta alma está coberta pelo meu sangue, seus pecados estão perdoados, sua acusação é inválida, e o inimigo terá que recuar, derrotado. Pois o sangue de Cristo é mais poderoso do que qualquer acusação vinda do inferno." Santa Teresa insiste: confesse-se com frequência, não guarde pecados mortais em sua alma, não brinque com fogo, pensando que terá tempo para se arrepender antes de morrer, porque a morte pode chegar sem aviso. E se ela o pegar em meio a um pecado mortal, o inimigo terá direitos legais sobre você. Mas há esperança mesmo nesse momento. Há uma nona voz que pode silenciar o acusador. Uma voz que tem poder absoluto diante do trono de Deus. Uma voz que o demônio teme mais do que qualquer outra coisa no universo. É a voz de Maria Santíssima, a Mãe de Deus, a advogada dos pecadores. E quando ela fala em sua defesa,
tudo muda, porque nenhum demônio pode resistir à sua intercessão, porque seu filho jamais lhe nega algo, e porque ela tem o poder de esmagar a cabeça da serpente com uma só palavra. Depois que o inimigo apresenta todas as suas acusações, depois que sua alma ouve cada pecado exposto com cruel precisão, depois que tudo parece perdido, algo acontece que Santa Teresa descreve como o momento mais belo e poderoso do juízo particular. Ouve-se a voz de uma mulher, suave, porém firme, terna, porém cheia de autoridade. É uma voz que faz o inferno tremer e o céu se alegrar. É a voz de Maria, a Mãe de Deus, a Rainha do céu e da terra. E quando ela fala, tudo se transforma. Santa Teresa teve uma profunda devoção à Virgem Maria durante toda a sua vida. Em seus escritos, ela menciona inúmeras vezes como Maria a salvou de perigos espirituais, tentações terríveis e doenças mortais. E em uma de suas visões mais reconfortantes, o Senhor lhe mostrou o papel que Maria desempenha no momento do julgamento de cada alma. Maria não está presente em todos os julgamentos da mesma maneira. Sua presença e intercessão dependem do relacionamento que você teve com ela ao longo da sua vida. Se você a invocou com fé, se rezou o terço mesmo que ocasionalmente, se pediu sua proteção, mesmo que de forma desajeitada, ela estará presente em seu momento de maior desespero. Mas se você nunca se importou com ela, se a ignorou completamente, se até a desprezou, sua ausência nesse momento será dolorosa. Comecemos pelo exemplo mais belo: a alma que amou Maria enquanto ela estava viva. Quando o demônio termina sua acusação, quando parece que a alma será condenada por seus pecados não confessados, Maria se adianta espiritualmente e, com uma voz cheia de compaixão, mas também de poder, fala diretamente com seu filho. Meu filho, diz ela, esta alma me invocou, me chamou de mãe. Ela rezou a Ave Maria milhares de vezes, confiou na minha intercessão, e eu prometi que nenhum dos meus devotos seria condenado. Lembra-te, meu filho, que me deste o poder de esmagar a cabeça da serpente. E agora eu reivindico esta alma sob o meu manto de proteção. Santa Teresa explica que, quando Maria pronuncia essas palavras, algo extraordinário acontece. O demônio recua, ele não consegue permanecer perto dela. A presença dela o consome espiritualmente, e suas acusações, embora verdadeiras, perdem a força diante da intervenção da Mãe de Deus. Mas Maria não apenas o defende, ela também apresenta argumentos em favor da alma. Ela lembra a Cristo de cada Ave Maria que essa alma rezou, de cada terço que ofereceu, de cada vez que pediu sinceramente a sua intercessão. E essas orações, embora possam parecer pequenas em comparação com os pecados, têm um peso enorme diante de Deus, porque Maria é a mediadora de todas as graças. Toda graça que vem de Deus passa por suas mãos. E se a alma buscou essas graças por meio dela, Maria tem o dever maternal de defendê-la. Santa Teresa viu como Maria apresentava até as orações mais simples como prova de boa vontade. Uma Ave Maria murmurada às pressas antes de adormecer. Uma saudação apressada ao passar por sua imagem. Uma vela acesa em sua homenagem, sem muita devoção aparente. Todas essas pequenas coisas que a alma considerava insignificantes, Maria guardava, acalentava e agora apresenta a seu filho como prova de que essa alma, apesar de tudo, jamais perdeu completamente a fé. E Cristo ouve sua mãe. Ele não pode negar-lhe nada, porque ela é sua mãe imaculada, porque cooperou perfeitamente na redenção, porque ela sofreu aos pés da cruz, pela salvação de todas as almas, e se ela pede misericórdia por uma alma, Cristo a concede. Mas a intercessão de Maria nem sempre resulta na entrada direta no céu. Às vezes, resulta na salvação do inferno, mas também no destino no purgatório. Maria diz a Cristo: esta alma precisa de purificação. Eu sei disso, mas não a condene ao fogo eterno. Envia ao fogo purificador, e eu intercederei para que o seu tempo lá seja o mais breve possível.
E Cristo concorda. Porque, embora a justiça exija purificação, a misericórdia pode determinar sua duração e intensidade. Santa Teresa relata que as almas salvas da danação pela intercessão de Maria experimentam uma gratidão tão profunda que não pode ser expressa em palavras humanas. Elas sabem que mereciam o inferno. Sabem que seus pecados seriam suficientes para condená-las, mas Maria, em sua pura misericórdia, as resgatou do abismo. E essas almas, uma vez purificadas e no céu, tornam-se devotas eternas da Virgem. Elas a louvam incessantemente, agradecem-lhe por toda a eternidade e oram fervorosamente por todos os que ainda estão na terra, especialmente aqueles que rezam o rosário e honram a Mãe de Deus. Mas existe outro tipo de alma. A alma que nunca invocou Maria, nunca rezou a ela, nunca confiou nela e, pior ainda, a alma que a rejeitou ativamente, falou mal dela e negou seu papel na salvação. Por essas almas, Maria pouco pode fazer, não por falta de vontade, não por vingança ou ressentimento, mas porque elas mesmas fecharam a porta à sua intercessão, rejeitaram sua ajuda em vida e Deus respeita essa decisão. Santa Teresa viu em uma visão Maria chorar por essas almas, estender a mão a elas, desejando salvá-las, mas não podia violar seu livre-arbítrio, não podia obrigá-las a aceitar sua intercessão. E quando essas almas foram condenadas por seus pecados, Maria sofreu como só uma mãe pode sofrer ao ver um filho perdido para sempre. Por isso, Santa Teresa suplicou com lágrimas: amem Maria, invoquem-na, rezem o rosário. Não importa quantos pecados vocês tenham, não importa o quão longe vocês tenham se afastado de Deus. Se vocês invocarem Maria sinceramente, ela os salvará. Porque é seu papel, seu desejo, sua alegria, arrebatar as almas do inferno e levá-las para seu filho. E há mais um detalhe que Santa Teresa considerava crucial. A melhor maneira de garantir a intercessão de Maria na hora da morte é rezar diariamente a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Essa frase não está ali por acaso. Esta é uma súplica profética. É um pedido que se ativa precisamente no seu juízo particular. Cada vez que você reza a ela, pede que Maria esteja presente neste momento decisivo. E ela nunca se esquece. Ela guarda cada uma dessas súplicas, e quando chegar a sua hora, ela as atenderá todas. Mas agora surge a pergunta final, a pergunta que determina tudo. Após ouvir as 9 vozes, após as defesas e acusações, após a intercessão de Maria, chega o momento final, a 10ª voz, a última, aquela que sela a sua eternidade para sempre. É o julgamento final de Deus Pai, e esta voz não admite apelação nem reversão. O que Deus decreta neste momento será a sua realidade por toda a eternidade. E o que essa voz diz depende inteiramente de como você viveu, de como se preparou e das decisões que tomou enquanto ainda tinha tempo. Chegamos ao momento mais importante de toda essa revelação, o momento que Santa Teresa de Ávila considerava o mais terrível e o mais glorioso de toda a existência humana. O momento em que a 10ª e última voz é ouvida é a voz de Deus Pai. A voz que criou o universo com uma palavra, a voz que separou a luz das trevas, a voz diante da qual todos os seres criados tremem. E essa voz não sugere, não opina, não debate. Essa voz condena. E o que ela condena é irrevogável, eterno, definitivo. Após ouvir o anjo da guarda, os gritos dos entes queridos, a própria consciência, as palavras de Cristo, o coro celestial ou o silêncio infernal, o eco das orações, as súplicas dos vivos, a acusação do inimigo e a intercessão de Maria, tudo fica suspenso. Há um silêncio absoluto, um silêncio que parece durar uma eternidade, mesmo que seja apenas por um instante. E então, do trono do Todo-Poderoso, ressoa a 10ª voz.
Santa Teresa explica que essa voz não é audível como as vozes humanas. É uma voz que penetra até as profundezas do ser, atravessando a alma como um raio de luz ou uma espada flamejante. E o que essa voz diz determina o seu destino eterno, sem qualquer possibilidade de mudança. Para as almas que viveram na graça, que se arrependeram sinceramente, que buscaram a Deus mesmo em suas falhas, a voz de Deus Pai diz: Vem, minha filha, vem, meu filho. Vocês foram purificados pelo sangue do meu filho, vocês foram defendidos pelos anjos, vocês foram intercedidos por minha esposa Maria. Entrem na minha glória, entrem no meu descanso eterno, entre na alegria que preparei para você antes da fundação do mundo. E quando a alma ouve essas palavras, experimenta uma explosão de felicidade tão grande que nenhuma palavra humana pode descrevê-la. É como se todas as alegrias da terra, multiplicadas por 1 bilhão de vezes, fossem apenas uma gota comparada ao oceano de alegria que inunda a alma naquele instante. A alma, então, compreende que tudo valeu a pena. Cada sacrifício, cada renúncia, cada momento de oração, cada tentação resistida, cada vez que escolheu o bem em vez do mal, tudo agora tem uma recompensa infinita. E a alma sabe que essa felicidade jamais terá fim, que por toda a eternidade experimentará uma alegria cada vez maior, uma plenitude que se expande sem limites. Santa Teresa diz que as almas que entram no céu após o juízo particular experimentam o que São Paulo descreveu. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente humana concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. E essa alma, agora glorificada ou no caminho da purificação rumo à glória, prostra-se espiritualmente diante de Deus e diz com todo o seu ser: Tu és digno, Senhor, de receber todo o louvor porque me criaste, me redimiste, me salvaste e agora me dás tudo o que o teu divino coração pode dar. Serei feliz para sempre. Mas há outra frase, a declaração da 10ª voz, e esta é a que Santa Teresa mais temia, aquela que a fazia chorar quando meditava sobre ela, aquela que lhe causava uma dor tão profunda que implorava a Deus por forças para suportá-la. Para as almas que rejeitaram definitivamente a graça, que morreram em pecado mortal sem arrependimento, que fecharam seus corações a Deus até o último instante, a voz de Deus Pai diz: Afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Vocês escolheram viver sem mim. Agora terás o que escolheste, a eternidade sem a minha presença. Vai para o lugar preparado para ele e seus anjos, e permanece lá para sempre. E quando a alma ouve essas palavras, experimenta um horror tão absoluto que, se pudesse morrer de terror, morreria? Mas não pode morrer. Só pode existir nesse estado de eterno desespero. A alma compreende naquele instante que perdeu tudo. Perdeu Deus, que é a fonte de todo o bem. Perdeu o céu, que é a plenitude de toda a felicidade. Perdeu a comunhão com os santos, que é a alegria de todo o amor verdadeiro, e perdeu toda a esperança, pois sabe que essa sentença é irrevogável. Santa Teresa descreve essas almas clamando em dor infinita: Só mais um instante, dá-me só mais um instante na terra. Prometo que mudarei, prometo que me arrependerei, prometo que viverei como um santo. Só por mais um pouco. Mas o tempo da misericórdia acabou, o tempo da oportunidade se esgotou, e só resta a justiça, justiça perfeita, mas terrível para aqueles que a rejeitaram em vida. E então a alma desce ao abismo, não impulsionada por Deus, mas arrastada pelo peso de seus próprios pecados. E o demônio que a acusou no julgamento agora a recebe com alegria maliciosa, dizendo: Agora você é minha para sempre e nunca mais terá um momento de paz. Santa Teresa adverte com urgência: a 10ª voz determinará sua eternidade e você a está escrevendo neste exato momento. O que essa voz dirá? Cada decisão que você toma hoje, cada palavra que você profere hoje, cada ação que você realiza hoje,
programa a frase que você ouvirá quando morrer. Se você vive em graça, se confessa regularmente, se reza sinceramente, se ama a Deus e ao próximo, se invoca Maria, se reza pelos mortos, se resiste às tentações, você garante que a 10ª voz será uma voz de misericórdia e glória. Mas se você vive em pecado mortal, se rejeita a confissão, se ignora a Deus, se vive apenas para si mesmo, se rejeita a oração, se desperdiça as graças, você está selando a sua própria condenação. E o mais importante que você precisa entender é o seguinte: você ainda tem tempo. Enquanto você estiver vivo, enquanto você ler ou ouvir estas palavras, você ainda terá a oportunidade de mudar seu destino. Você ainda pode se arrepender, ainda pode se confessar, ainda pode invocar Maria, ainda pode começar a rezar. Você ainda pode escolher a vida eterna. Mas esse tempo vai acabar. Pode terminar hoje, pode terminar amanhã, pode terminar daqui a 10 anos. Você não sabe, ninguém sabe. E quando acabar, não haverá mais oportunidades. Apenas a 10ª voz permanecerá. E essa voz dirá o que sua vida mereceu. Santa Teresa viveu cada dia de sua vida se preparando para esse momento. Todas as manhãs ela se perguntava: se eu morresse hoje, o que a 10ª voz diria sobre mim? E essa pergunta a mantinha vigilante, humilde, arrependida e sempre em busca da santidade. Hoje, convido você a fazer o mesmo. Faça a si mesmo essa pergunta agora mesmo. Se eu morresse agora, que frase ouviria de Deus? Se a resposta lhe trouxer paz, agradeça a Deus e persevere. Se a resposta lhe causar terror, não perca mais um segundo. Arrependa-se hoje. Confesse-se esta semana. Comece a rezar o terço. Invoque Maria. Mude sua vida enquanto ainda pode, porque as 10 vozes o aguardam e a 10ª selará sua eternidade para sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, demonstre isso agora. Escreva nos comentários o que mais lhe impactou nessas 10 vozes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se preparar para este momento crucial. Dê um like neste vídeo se você quer que mais pessoas conheçam esta verdade que salva almas e inscreva-se neste canal para continuar aprofundando-se nos ensinamentos dos santos, que nos preparam para a eternidade. Lembre-se, a 10ª voz determinará seu destino eterno. Não deixe ao acaso. Prepare-se hoje, viva em graça, e quando chegar a sua hora, você ouvirá as palavras mais belas que existem. Venham, benditos por meu Pai. Entrem na minha glória para sempre. Que Deus te abençoe, que Maria te proteja e que as 10 vozes sejam de misericórdia, não de justiça, para ti.